Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8. Disse-lhes ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele lhe responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dar-lhe pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo que precisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nos dando aula de oração nesses trechos que vão do versículo 1 até o versículo 13. E aqui na Bíblia eles estão separados. Nós começamos com o Pai Nosso, né? E a gente deve rezar todo dia, né? O Pai Nosso, né? Seja numa oração particular, rezando somente o Pai Nosso. Tem pessoas que rezam o Pai Nosso antes das refeições. Tem pessoas que rezam ao amanhecer ou antes de dormir. E você que reza o terço, reza o Pai Nosso várias vezes, mas como a gente se acostuma, e muitas vezes nós estamos distraídos na oração, e não porque a gente quer, é porque a gente precisa de mais tempo, de mais empenho, de mais exercícios de fé para melhorar a nossa vida de oração. Então a gente demora a engrenar naquilo que é a sintonia com Deus. É assim a nossa vida espiritual. É assim o nosso caminho. Então, a gente reza o Pai Nosso e muitas vezes não mergulha no profundo do que quer dizer o Pai Nosso. Isso é muito claro para nós. Isso é muito latente na minha vida. E eu tenho certeza que você vai encontrar isso latente na sua também. Isso não significa diminuir o meu empenho, o seu empenho de espiritualidade, significa encarar a realidade do nosso limite, de penetrar, de mergulhar na vida de oração, na intimidade com Deus. Por isso, fazer o estudo bíblico todos os dias e exercer essa fidelidade nos faz crescer muito, muito na nossa vida espiritual, com um método que é simples, do nosso querido e amado Monsenhor Jonas Abib, meu pai fundador. Bom, e por que eu estou comentando isso? Porque é exatamente isso que a gente experimenta aqui. Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso e não percebeu, e lendo talvez a palavra de Deus nesses trechos, que isso é um caminho de ensinamento, que uma palavra, um trecho, completa o outro para que a gente entenda o que é rezar. E como devemos rezar? E com que fé devemos rezar? Isso requer de nós um empenho de acreditar, um empenho de se abandonar nas mãos de Deus, para que essa realidade funcione em nossa vida. Para que a palavra de Deus tenha força de transformação em nossa vida. E aqui, depois do Pai Nosso, e que Jesus ensina toda a fórmula da oração,
a fórmula completa, né? Porque a gente deve rezar desse jeito, que nós aprendemos da igreja, e a forma de rezar qualquer outra oração deve ser também desse jeito, ou seja, seguindo essas características que o Pai Nosso nos traz. Depois vem o texto de hoje, que aqui na Bíblia de Jerusalém, o título é O Amigo Importuno. A pessoa que vai importunar você. Que é coisa melhor do que ser acordado à noite por alguém? Você está dormindo lá, aquele sono gostoso, alguém vai e bate na sua porta com força e... Ei! Ah! Se levanta assustado, não chega na porta. Quem é? É Joãozinho. Ô, Joãozinho, o que aconteceu? Chegou um amigo meu aqui em casa e eu tô sem nada, você não pode me dar uns pães aí? Aí você morre de raiva, né? Você pensa que é um acidente, você pensa que é uma emergência, assim. O cara tá te pedindo pão. Deixa eu dormir, rapaz. Joãozinho, vai dormir. Eu não vou te dar pão nenhum. E o Joãozinho, abre a porta, me dá um pão. Né? O que você faz? Você vai pegar os pães que você tem e vai dar para Joãozinho, porque você quer dormir e você quer que a sua família também durma. É isso que Jesus nos mostra aqui nesta parábola. É desse jeito. E logo depois de ensinar ao Pai Nosso, ele ensina isso. E lá no versículo 8 vem a promessa: digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, por ser seu amigo, por consideração, pô, meu amigo, pô, Joãozinho, pô, agora vou levantar. Não, mas ele não queria, mas ele vai dar, ao menos por causa da insistência, e dará tudo aquilo que precisa. Por que Jesus contou isso? Porque ele está dizendo que também nós, naquilo que precisamos aprender a insistir. Insistir com Deus. Insistir em algumas necessidades, sabendo que Deus pode tudo. Pode, inclusive, não dar o que a gente está pedindo. Mas Jesus está dizendo que a gente pode pedir. E se a gente precisa, tem que insistir na oração. Isso, muitas vezes, né, deixa... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Eu estou pedindo para Deus e Deus não quer dar, eu preciso insistir. O que Deus quer fazer em mim? Aqui nós não julgamos de forma alguma, e isso não pode passar pela nossa cabeça, nós julgarmos a bondade de Deus. No sentido de que, poxa, Deus manda pedir, mas não dá. Porque a gente sabe que tem muita coisa que nós pedimos, e pedimos muito, e pedimos do jeito que Jesus mandou pedir, mas Deus não deu. E a gente fica confuso. Por que Deus não deu? É porque não está só sobre esta regra o atendimento dos pedidos que Deus tem para nos fazer. E a gente vai ver isso no próximo estudo, no próximo trecho. Mas a gente vai olhar para esse trecho aqui hoje, por trecho em que Jesus manda insistir, 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 insistir. Eu sou uma dessas pessoas que não costuma insistir muito. Eu penso que eu começo a pedir, e se Jesus não quer dar, se Deus não dá, Deus não deve estar querendo me dar isso. Isso não pode ser vontade de Deus, porque Deus não deu. Na minha mente vem logo isso daí. Eu já não quero importunar. Talvez pela forma de eu me relacionar com Deus, né? Não que eu seja perfeito de forma alguma, eu tenho muito defeito, mas eu tenho um respeito muito grande na oração. Muito grande. Saber quem Deus é faz com que as coisas dentro de nós se organizem. E como as coisas dentro de mim se organizaram?
de tal maneira com que, né, Deus, ele não está obrigado a fazer o que eu estou pedindo. Nunca foi. Simples assim. Deus nunca foi obrigado a atender um pedido meu. E nunca será. Mas eu sei que Deus é amor. Sei que Deus ama demais. Deus me ama. E tem tudo. Ele pode tudo, né? Como diz o Padre Jonas nos ensina, né? No viver da providência, nosso Pai é rico. Ele pode nos dar. Mas então por que Ele não nos dá logo? Porque algo Ele precisa me ensinar. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso ser moldado, forjado, crescer na fé. E Deus se utiliza dessas realidades para que eu cresça. Às vezes eu não peço nada. E Deus me dá. Chega para mim. Simples assim. E aí a gente fica, meu Deus, poxa, eu tô pedindo uma coisa, não dá. Por que isso aqui que eu não pedi o Senhor deu? Porque é a vontade dele. E aí que entra a nossa pobreza. Nós precisamos ser pobres diante de Deus e nos humilharmos. Nós fazemos planos e, gente, eu sou um homem de planos. E preciso planejar, organizar-me. Principalmente homens, né? E não que as mulheres não sejam organizadas, mas homens que trabalham com estruturas, né? Se você é algum tipo de chefe de alguma empresa, de algum departamento, se você é um contador, se você, né, se você tem um temperamento mais colérico, você se planeja. Dificilmente você vive sem planejamento. Então você está entendendo. Mas nem sempre os nossos planos funcionam. Porque nós precisamos subjugar os planos a Deus. Porque nós precisamos colocar isso debaixo da vontade de Deus. E depois de todo o esforço de planejar, você chegar assim, Jesus, olha, eu planejei isso aqui. Mas se eu quiser mudar, tá? Fica à vontade. Isso é difícil. É difícil para quem vive planejando. É muito fácil para quem, né, não planeja. Tem gente que vive assim, né? Mais tranquilo. Não, vamos ver, não. Na hora a gente vê, não. E assim, vai conforme a situação. E Deus que conserte, né, o que der errado. Tem gente que é assim. Tem gente que é o meio termo. Mas, seja de uma forma ou de outra, nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Mas e quando nós fazemos tudo isso em oração, pedindo a Deus por uma causa? Você se planejou para comprar uma casa, você vê que é uma necessidade, você se organizou, você economizou, você trabalhou mais, você fez hora extra, você fez tudo isso e você tem praticamente o dinheiro para dar o passo de comprar a casa que você precisa, porque sua família cresceu, porque o lugar onde você mora não te atende mais, porque é pequeno, ou porque aí está perigoso, ou porque você vai mudar de emprego mesmo, ou vocês querem mudar de estado. Eu não sei qual o motivo, mas você se planejou. E tem pedido a Deus, o Senhor nos dá uma casa, nos dê uma casa, nos dê uma casa. Ter a coragem de dizer para Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho a ideia, mas a decisão é sua. É duro para nós. Porque a gente acredita que bastou ter o dinheiro e a ideia para que isso se completasse como sinal de aprovação da parte de Deus. E nem sempre é. É por isso que, explico, nós devemos insistir. Insistir no que nós pedimos. Estou dando um exemplo difícil assim, né? De a gente às vezes aceitar que seja, poxa, eu tenho que ainda pedir, a vontade de Deus não está claro que isso é para fazer. Nem sempre. É preciso rezar, insistir com o Senhor para que Ele me mostre. E eu não pense que por Ele não ter permitido ou não ter realizado o que eu pedi, não ter feito a minha vontade, por causa disso, eu pedi mal, eu não fiz o certo ou Ele não me ama. Não, Ele me ama. Talvez você tenha assim, e eu tenha assim,
pedido da maneira correta, insistido, Senhor, eu preciso, Senhor, dá-me, Senhor. Mas a forma como Ele quer atender esse pedido ou agir na minha vida pode ser outra e eu simplesmente não vejo. Simplesmente não tenho capacidade de enxergar. Mas isso não significa que outras graças não virão pela insistência da minha oração. Então nós vamos continuar insistindo. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. E como nós já sabemos e aprendemos aqui com o Padre Jonas no estudo bíblico, Deus cumpre todas as suas promessas. Todas elas. Então insista. Se você desanimou de pedir alguma graça, se você baixou a cabeça, se você tinha até desistido, gente, quantas vezes eu fiz isso? Falei, não é isso não. E daqui a pouco aconteceu alguma coisa na misericórdia, Deus me dava algum sinal através de uma pessoa, de algum acontecimento de que eu deveria voltar a pedir. Às vezes alguém me falava, nem sabia que eu estava rezando sobre isso, e alguém vinha me dizer assim, olha, sabe aquela graça? Você estava pedindo, Deus falou para você não desistir. Eu falei, meu Deus, como é que você sabe disso? Espírito Santo vai e fala para a pessoa, manda dizer para a gente não desistir. Então, não desista. Pedir com insistência é uma característica que Deus quer que nós tenhamos. Por isso Ele prometeu que daria. Por isso Ele contou assim, digo-vos, mesmo que não se levante para dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Vamos anotar no nosso diário? Temos essa promessa de Deus maravilhosa no versículo 8, Lucas 11, 8. Anota aí no seu diário. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Muita gente vai encontrar esse vídeo por causa dessa curtida sua, desse like seu, tá bom? Então, você vai estar evangelizando fazendo isso. Também você evangeliza, né, pegando o link, compartilhando. Tem aí um botãozinho de compartilhar. Você tem várias plataformas para compartilhar para muita gente, colocar nos seus grupos, enfim. Né? Isso vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E para que as pessoas possam fazer como eu e você. Né? E o convite especial para você hoje é o quê? Vamos fazer a Bíblia inteira, juntos, aqui com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Talvez você tenha uma Bíblia em casa e não usava, né? Tá na hora de usar. Vou deixar uma playlist aqui, Primeiros Passos no Diário Espiritual. Com ela, você vai aprender tudo que é necessário para começar o Diário Espiritual. Também na descrição do vídeo tem links importantes para você, inclusive para que você adquira o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.